Buenas, meus amigos! Estou aqui para dar uma dica, aliás, várias dicas, aproveitando que eu vou participar de várias provas em seguidas, provas de mais de um dia, prova de 2, prova de 3, prova de 7 dias. E eu tenho aqui algumas dicas essenciais de acordo com o que eu já passei de perrengue na minha vida, indo nessas provas. Então, eu tenho algumas coisas bem interessantes para falar para vocês aqui. Para quem me acompanha há muito tempo, sabe que eu gosto desse tipo de prova. E para quem está chegando agora, cara, existem muitas provas no Brasil, em todas as regiões do Brasil, de norte a sul, provas de mais de um dia. Eu tenho uma confirmada, uma prova de 2 dias que eu fui ano passado, que é a Pata de Onça, lá na cidade de Nova Andradina, em Mato Grosso do Sul. É uma prova considerada ultramaratona, por quê? Primeiro dia, 150 km e o segundo dia, 100 km. E tá, e que tipo de dica é essa que eu vou ter aqui nesse vídeo? Cara, eu vou citar os principais pontos que você tem que ficar de olho em uma prova longa como essa. Tem que, hidratação, comida pré, durante e pós, setup da bike e, cara, tem que estudar tudo do percurso, do clima, ficar bem ligado sobre isso. E eu vou descrever um pouquinho de cada coisa, o que você pode ficar ligado. Então, pega o papel, pega a caneta ou anota no celular aí tudo certinho para que você, que vai participar pelas primeiras vezes aí, não erre nessas coisas. Bom, como eu disse, Pata de Onça vai rolar dia 2 e 3 de setembro, então eu tenho poucos dias aí para acertar os meus treinos. Eu já comecei a fazer uma bateria diferente de treino. Eu tenho para cada tipo de prova, eu tenho já uns treinos meio que armados, né? Como eu já fui ano passado, eu já sei um pouco dessa prova. Bom, o primeiro dia, 150 km com mais ou menos 1.300 metros de subidas acumuladas. Segundo dia, 100 km com mais ou menos 800 metros de subidas acumuladas. Cada prova tem o seu diferencial e desafio. A Pata de Onça tem vários desafios durante essa prova. Pô, Rafa, mas é uma prova que não tem muita altimetria. Mas, cara, é longa. É uma prova de 5 horas no primeiro dia. São 150 km. E os diferenciais e os desafios dessa prova? Tem bastante areia, tem bastante velocidade, pode ter vento e pode fazer um calor infernal lá em Nova Andradina, como já disseram alguns anos atrás. Então, cada prova tem o seu diferencial e cada prova tem o desafio ou os desafios que você vai ter que enfrentar. Então, vamos lá para essas dicas só essenciais. Eu tô aqui com a minha colinha, olha só, o tanto de coisa que eu escrevo em um roteiro para poder fazer um vídeo como esse. Não é simplesmente vir aqui vomitar um monte de coisa, então eu tenho vários pontos que eu escrevo, vou lembrando das coisas que eu já passei para poder passar para vocês aqui, para que vocês não cometam os mesmos erros, tá? Hidratação. Cara, esse é um ponto bem importante. Vamos falar assim, recomendado é de 500 a 700 ml de água por hora, tá? Isso vai depender muito do clima, vai muito de pessoa para pessoa, tem gente que consome menos água, tem gente que consome muito mais água, tem gente que transpira muito mais que a outra, então vai depender muito. Mas, no geral, é de 500 a 700 ml de água. Tá, vamos lá. Aí, um dia de 5 horas, por exemplo, que nem é o primeiro dia do Pata de Onça, como é que eu vou consumir todo esse tanto de água? São quase 2,5 litros de água numa etapa. Eu vou de mochila, por exemplo. Ano passado eu fui de mochila nos 2 dias e parei somente uma vez no primeiro dia que eu estava bem quebrado. Parei, recuperei, enchi a mochila e continuei. Por quê? Aqui nessa mochila, por exemplo, da Rup, cabe 2 litros de água praticamente aqui. Ou seja, eu tenho 4 horas garantido de água. Por quê? A minha bike, por exemplo, ela só cabe uma garrafa. Então eu levo uma garrafa de 700 ml. Normalmente eu coloco um suplemento, eu vou falar isso aqui depois, ou eu levo água mesmo. Então, 700 ml aqui, mais 2 litros aqui. Aí eu vou ter sim a minha conta básica e vou estar de boa ali para as primeiras 4 horas de pedal. Então a água é muito importante. Pô, Rafa, mas eu não gosto de pedalar com mochila. Mas se na sua bike cabe 2 garrafas, você pode levar uma de 500, uma de 700 e faz uma parada ou 2 paradas. Ou tenta levar uma garrafa no bolso. Se você não gosta de mochila, precisa achar outras alternativas. Mas, cara, nunca ficar sem água. É mais preferível você fazer 2 paradas e perder 4, 5 minutos do que você quebrar
por sede e se arrastar durante muitos quilômetros e perder muito mais minutos. A alimentação. A alimentação é um processo que já deve começar, por exemplo, se a prova é daqui a um mês, a alimentação balanceada, um pouquinho mais regrada, já deve começar pelo menos ali algumas semanas antes da prova. Eu digo isso porque o seu corpo precisa já estar preparado para o que ele vai enfrentar nos dias seguintes de prova. Então o que eu digo, uma alimentação balanceada é sem exageros, mas também sem escassez. E, se possível, se você tiver ajuda de um profissional, ele vai te auxiliar muito mais com isso. A dose certa de carboidrato depois do treino, durante o treino, proteína, as vitaminas que você vai precisar tomar, os suplementos que você vai precisar tomar durante ou pós a recuperação. Então, você precisa estar alinhado com isso. Se você tiver ajuda de um profissional, ok. Senão, cara, tem muito conteúdo na internet que você pode pesquisar de graça que vai te ajudar também. Vamos lá, começando no dia anterior, no pré-prova. Pelo menos 2 litros de água, tá? Pelo menos, para você já ficar hidratado, para que os músculos fiquem hidratados. Aí depois, não exagere na proteína. Tente comer menos carne e menos gordura, porque o teu corpo demora muito para processar esse tipo de alimento. Faça uma boa reserva de carboidrato, né? Principalmente carboidratos de baixo índice glicêmico, que seriam batata doce, mandioca, alimentos tipo frutas. Não exagere em carboidrato muito industrializado, doce, essas coisas, dá uma segurada nisso. E na janta, cara, tenta comer um carboidrato mais leve, de absorção mais rápida, tipo uma massa, um macarrão. Não vai comer uma lasanha bolonhesa, lasanha 4 queijos, dá uma segurada nisso. Um arroz, um risoto, esse tipo de comida. No café da manhã, você tem que dar uma bela caprichada, mas esqueça os alimentos que contêm gordura, alimentos que contêm muita fibra. Então capriche no carboidrato de alta absorção, tipo pães, biscoitos, né, esse tipo de coisa. Foque também nos flocos de milho. A gente fala do famoso sucrilhos, mas não consuma o leite de vaca que tem gordura. Se possível, leite vegetal, tá? Ou um iogurte sem lactose, um iogurte zero, essas coisas que tiram toda a gordura do alimento. E capricha nas frutas, que é importante. Banana, maçã, mamão, essas coisas você pode comer. Evita a laranja, que tem fibra. Então, dá uma caprichada no café da manhã. Durante as etapas, a conta é básica, de 50 a 80 gramas de carboidrato por hora, dependendo da intensidade que você vai pedalar. Então existem algumas alternativas para você fazer essa conta básica. Por exemplo, esse sachê aqui do biociclo isotônico da BP Nutrition tem 90 gramas de carboidrato. Você vai dividir isso aqui, por exemplo, em 3 horas, são 30 gramas de carboidrato. 30 gramas eu posso tomar mais um gel de 20 gramas, dá 50 gramas de carboidrato. Você vai ter que dosar isso aqui nos goles que você vai colocar na garrafinha. Então, conta básica, carboidrato por hora. Por quê? Se você consome todo o seu glicogênio, pum, já era. É a famoso martelada na cabeça, desliga a chave, cai disjuntor, chame do que você quiser. Mas vai acontecer isso se você não alimentar o seu corpo, ou seja, não botar lenha na fogueira. Setup da bike. Esse é um negócio importante porque vale a pena analisar um pouco a prova, o tipo de prova que você vai. Por exemplo, pata de onça, tem areia, mas não tem altimetria, não tem longas subidas, vai ser uma prova rápida, então eu posso o quê? Usar uma coroa maior, usar uma coroa 36, eu vou ter mais força, eu vou girar menos ventilador do que eu for com uma coroa 32 ou 34. Tem areia, bancos de areia, eu vou precisar de um pneu um pouco mais largo, porém menos cravudo, então eu vou escolher um pneu mais misto, um pneu com cravos menores, porém um pneu mais largo. Um 2.4, por exemplo, seria de bom uso numa prova como essa, que tem pissarra batida e tem areia, um pneu desse vai deslanchar. E aí temos também o estudo do percurso. É importante você sempre analisar antes o percurso. Se tiver alguém que já foi, tipo eu, pega o meu Strava lá, procura no meu Strava, no meu perfil, pata de onça, ela tem os 2 dias, tem altimetria, tem a temperatura, tem tudo lá no Strava. Também olha no site dos caras para ver a distância, para ver que horas larga, de onde larga. É importante saber tudo isso, para que você fique tranquilo na hora da largada. Também outra coisa muito, muito importante é o clima. Ver como é que vai ser o clima, se vai chover. É importante isso porque você vai definir as roupas, se você vai precisar de uma capa de chuva, vai precisar de uma segunda pele, corta-vento. Vai influenciar muito até no seu consumo de água. Se vai ser um dia muito frio, você não vai consumir tanta água como um dia tão quente.
Então tem que ficar muito ligado com isso. Estudar o percurso também é estudar tudo em volta, todo o ambiente do percurso, tudo que envolve a prova. Eu acho que é isso, cara. Essas 4, né? São 4 pontos que eu falei aqui: alimentação, hidratação, sotaque da bike, estudo do percurso. Cara, você estando com essas coisas aí na pontinha dos dedos, tudo certinho, memorizado, partiu. Boa prova para todo mundo. Pata de Onça, dia 2 e 3 de setembro. Tem inscrição ainda, é uma prova muito legal, tem premiação em dinheiro, tem uma galera que vai. Ano passado tinha 2.000 quase, acho que mais de 2.000 inscritos, e é muito massa. Que os pelotões, para quem gosta de acelerar, cara, é o tempo todo ali, ó, média alta, que não tem tanta subida, e é muito massa, que a resenha no pelotão vale muito a pena. E se você vai pela curtição, também vale muito, tem até o desafio da onça pintada que rola no domingo. 2 e 3 de setembro, eu vou deixar o link dos caras aqui embaixo. Bora, mais uma prova. Pata de Onça em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Valeu, gente. Não esquece das dicas, hein?